Olá, eu me chamo Savina Maria, sou estudante do curso de Letras e Língua Portuguesa na Universidade Federal da Paraíba e sejam bem-vindos ao nosso canal de estudos linguísticos. No vídeo de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre uma ciência linguística chamada pragmática e um de seus campos de atuação, a teoria da polidez. Para começarmos, o que seria então a pragmática? De acordo com a autora Luana Barreri, a pragmática é o estudo do contexto e dos usos linguísticos que os indivíduos efetuam nos processos de interação verbal dentro de um determinado evento comunicativo. E sendo assim, é a partir daí que a pragmática se ocupa em estudar não apenas o uso, mas também o usuário e o contexto socio-interacional, revelando como os falantes de uma determinada língua fazem suas escolhas linguísticas em determinadas situações de comunicação, de modo que seus propósitos e atos de fala produzam determinados efeitos de sentido para os outros participantes. Ou seja, a pragmática estuda a forma como os signos se relacionam com os intérpretes, considerando também fatores extralinguísticos, culturais, sociais, econômicos e afetivos. Pois para a pragmática, a gente não fala apenas por falar. Falar significa alguma coisa. Ao falar, nós executamos uma ação carregada de sentidos. Mas como tudo isso está presente em nosso dia a dia? Você já parou para se perguntar o porquê de, em determinadas situações, nós fazemos algumas escolhas linguísticas? Exemplo, utilizar uma palavra no lugar de outra. Ou quando fazemos um pedido a alguma pessoa que já não vemos há algum tempo, nós enrolarmos um pouco? Essas escolhas linguísticas que eu mencionei têm a ver com a teoria da polidez e o conceito de face. Então, a partir de agora, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses dois conceitos que eu mencionei. A teoria da polidez ela foi formulada por Penelope Brown e Stephen Levinson, inspirados no estudo de outro linguista chamado Irving Goffman, que discutiu sobre o que seria essa face. Para a teoria da polidez, a face seria a imagem pública social que assumimos para si mediante o que as outras pessoas presumem de nós. Dessa forma, nas interações verbais, o uso de determinadas escolhas linguísticas podem comprometer essa face, pôr em risco, nossa imagem pública, tanto a nossa como também a alheia. Outro ponto é que não temos apenas uma face pública, pois dependendo do papel que estamos desempenhando no momento na sociedade, nós vamos ter mais de uma. De modo simplificado, por exemplo, a face que nós assumimos mediante os nossos amigos pessoais é diferente da face que assumimos no nosso ambiente de trabalho, a nossa imagem pública muda. Portanto, a polidez está relacionada a processos de elaboração e preservação da face e consiste em uma atitude duplamente orientada, ou seja, é mútua entre os interlocutores, que visa organizar e manter a cordialidade no tratamento que os indivíduos oferecem uns aos outros em certas situações de comunicação. Ou seja, são estratégias adotadas pelos falantes de uma determinada língua com o intuito de minimizar os efeitos que ameaçam a face tanto própria quanto alheia. E isso é um processo natural da nossa cognição humana, porque envolve atitudes racionais, tanto conscientes quanto inconscientes, visto que o nosso convívio em sociedade nos faz perceber que é necessário fazer escolhas estratégicas que reduzam as ameaças à face. A exemplo das famosas palavrinhas mágicas, por favor, com licença, desculpa, obrigado e por nada, que estão associadas às regras e convenções sociais. Um interessante exemplo de como essa estratégia acontece no nosso dia a dia quando vamos pedir um favor a alguém, visto que toda vez que fazemos um pedido a alguém, estamos ameaçando a face, porque invadimos a privacidade da pessoa. Por isso, em geral, os pedidos são feitos de modo a atenuar o grau de ameaça à face do outro. Então, sabe quando a gente quer pedir um favor a alguém que a gente já não vê há muito tempo, ou que a gente teve algum entendimento, mas que é preciso falar com ela para pedir alguma coisa? O que geralmente nós fazemos? Nós enrolamos um pouco antes de fato realizar o pedido, objetivando, evitar a ameaça dessa face. Há uma estratégia que particularmente eu utilizo bastante, principalmente com os meus professores, quando eu vou pedir algo a eles ou perguntar alguma coisa, que é a expressão desculpe o incômodo. Então, geralmente, quando eu vou mandar um e-mail ou alguma mensagem, eu falo o seguinte: bom dia, professor. Espero que este e-mail o encontre bem. Desculpe o incômodo, mas eu gostaria de saber se. Aí eu concluo a mensagem, mas notemos que eu faço esse rodeio todo para não ameaçar a face e também não ser invasiva, invadindo a privacidade do professor. Existem ainda três regras da polidez segundo o linguista Lakoff, que são: não imponha, dê opções, faça-a sentir-se bem e seja amigável. Para exemplificar a primeira regra, voltemos ao exemplo do e-mail para o professor, supondo que eu estou sendo orientado em um trabalho de conclusão de curso e necessito de uma resposta urgente do meu orientador para concluir o trabalho dentro do prazo. Então, eu mando o seguinte e-mail:
Bom dia, professor. Espero que este e-mail o encontre bem. Desculpa o incômodo, mas eu gostaria de saber se o senhor pode corrigir meu trabalho. Pergunto, pois não sei se recebeu meu e-mail anterior com um arquivo. Desde já, eu agradeço muito e peço desculpas pelo incômodo novamente. Vejamos que eu não estou impondo para que o professor me dê uma resposta urgente, ao menos não, né, de forma direta. Eu atendo o pedido para evitar ameaças à minha face e à face do professor e também evitar o constrangimento e para que eu não pareça uma pessoa invasiva e chata. Como exemplo da segunda regra, nós temos um convite para uma pessoa. Oi, amigo, tudo bem? Estou com saudades. Você está livre esse fim de semana? O que acha de sairmos para lanchar? Mas se pensar em outra coisa e não puder ir, pode falar. Neste caso, há uma relação de intimidade entre os interlocutores, são dois amigos, o que reduz ameaças à face. Apesar disso, há uma estratégia para que o amigo se sinta livre para aceitar, rejeitar ou sugerir outra programação, ou seja, dê opções. Para exemplificar a última regra, temos uma mensagem de um filho para uma mãe. Mãinha, eu cheguei bem em casa hoje. Mais tarde eu ligo para a senhora. Inclusive, estou morrendo de saudades da sua lasanha. Comi uma na rua, mas não chega nem perto da sua. Em breve nos vemos de novo. Beijos, te amo. Nessa mensagem, o filho está apenas falando com a mãe, compartilhando uma situação, sem favores, sem cobrança. Dessa forma, não há nada que ameace a face, apenas uma troca de carinho. Vale destacar, porém, que a aplicação das três regras está relacionada a fatores como poder, distância social e cultura, cada um deles determinando diferentes ordens de preferência em relação às regras, donde se depreende como o princípio de polidez está sujeito à variação. Então, dependendo da localização geográfica de determinada cultura, até mesmo entre estados de um mesmo país, as regras de polidez vão mudar. A polidez, as estratégias de polidez utilizadas serão diferentes. Por isso, é importante levar esses fatores em consideração na hora da investigação da polidez. Trouxe aqui as referências que eu utilizei para fazer esse vídeo, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no conteúdo. E espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Em breve teremos mais conteúdos linguísticos. Obrigada por assistirem e até mais!